Sua paternidade. Quando eu pedi a meu marido que me falasse sobre os seus temores mais profundos, uma das coisas que ele mencionou foi o medo de não ser um bom pai. Eu creio que é algo que os homens em geral tendem a sentir, disse ele. Nós ficamos tão envolvidos com o nosso trabalho, de ser provedor, que tememos não ter feito o que devíamos para os nossos filhos. Ou temos medo de não fazer as coisas suficientemente bem, ou de deixar de fazer algo. O problema aumenta com os adolescentes, não é mesmo? Nós temos medo de não saber nos comunicar com eles por nos julgarem velhos ou sem importância. E aí eu fiquei comovida com isso e resolvi orar para que fosse um bom pai. E eu creio que as minhas orações fizeram alguma diferença porque ele se tornou mais paciente com os nossos filhos e menos inseguro quanto às suas habilidades de pai. Aleluia! Ele foi ficando cada vez menos tenso e mais capaz de se alegrar com eles. Ele se tornou menos cheio de culpa e menos zangado quando havia necessidade de discipliná-los e mais capaz de incutir sabedoria na vida deles. Ele percebe agora que qualquer defeito em nossos filhos não é necessariamente um reflexo de seu valor como pai. Pensamentos de fracasso e incapacidade levam muitos pais a desistir, ir embora ou se tornar prepotentes por excesso de esforço. Eu já faço muito, eu já trabalho, isso é coisa para você. Não. Eles podem até desenvolver uma atitude passiva demais, ficando então em segundo plano na vida dos filhos. Os filhos nem lembram que o pai existe. Isso pode ser especialmente esmagador para um homem que já se sente fracassado em outras áreas. Sim, as mães também ficam oprimidas com sentimentos de incapacidade, mas só as mais profundamente perturbadas abandonam, ignoram ou magoam seus filhos. E isso ocorre porque, desde o momento da concepção, aleluia, nós temos a oportunidade de dar muito de nós mesmos para as suas vidas. Nós os carregamos no útero, nós os amamentamos e cuidamos deles quando recém-nascidos. Nós os guiamos, ensinamos e amamos tanto que estabelecemos um elo com eles desde o início. Os pais não têm esse privilégio e muitas vezes sentem que estão começando do lado de fora, tentando entrar. Se ao mesmo tempo estiverem gastando muito tempo e energia tentando consolidar as suas carreiras, eles estarão mais propensos a se sentir afastados e inúteis. Então as nossas orações, queridas, podem ajudar a corrigir essa situação. Você já teve alguém que orasse em seu favor quando não conseguia pensar direito e depois dessa pessoa ter orado passou a ver com clareza? Então, eu experimentei isso muitas vezes. Então eu acredito que é isto que pode acontecer com nossos maridos quando oramos por seu desempenho como pais. Se eles estiverem torturados pela dúvida, sentindo o peso da responsabilidade, poderemos minimizar essa situação com as nossas orações, amém? A oração pode ajudá-los a obter uma clara perspectiva do que significa ser um bom pai e abrir a porta para a orientação do Espírito Santo sobre como lidar com os desafios que surgem nessa missão de pai, amém? O meu marido se lembrou de um incidente específico em que sabia que as minhas orações por ele como pai fizeram grande diferença. Eu vou contar. Isso aconteceu com um dos nossos filhos, Ele tinha cerca de 7 anos e o apanhamos numa mentira. Nós sabíamos que era preciso tratar do assunto, mas, além de um coração arrependido, nós queríamos que ele nos contasse toda a verdade, e ele não fez nada disso. Naquele momento, o meu marido queria lhe dar uma lição, mas não sabia o que fazer e me pediu para que orasse. E aí, enquanto eu orava, as coisas se tornaram muito claras para ele. Com o nosso filho observando, meu marido desenhou um triângulo com uma figura de Satanás,
Deus e o nosso filho, cada um numa das pontas. Ele descreveu a seguir o plano de Satanás para nosso filho e o plano de Deus também para ele. Ele ilustrou em seguida como a mentira faz parte do plano de Satanás, a qual nosso filho estava seguindo. Ele descreveu em detalhe as consequências de aceitar o plano de Satanás, que significava se afastar de Deus. E isso abalou tanto o menino que ele não suportou e confessou a mentira com o coração completamente arrependido. Aleluia. Meu marido disse que sabia que sem esse quadro claro enviado por Deus, ele não teria sido capaz de tocar o coração do menino como precisava. Amém? A melhor maneira de ser um bom pai é conhecer o seu Pai Celestial e aprender a imitá-lo. Quanto mais tempo o homem passa na presença do Senhor, sendo transformado à sua semelhança, tanto maior influência terá quando estiver com os filhos. Ele terá um coração de pai porque compreende o coração do Pai Celeste. Isto poderá ser difícil se o seu marido não tiver um bom relacionamento com seu Pai Eterno. Sabia? A maneira como o homem se relaciona com o Pai geralmente afasta sua relação com Deus, o nosso Pai Celestial. Se foi abandonado por Ele, pode se sentir abandonado por Deus. Se seu pai era distante ou pouco afetuoso, pode ver Deus como distante e indiferente. Se ele duvidava do amor do Pai, ele também pode ficar zangado com Deus Pai. Então, queridas, os eventos do passado relacionados ao Pai podem servir de barreira para impedi-lo de conhecer realmente o amor do Pai Celeste. E tudo isto irá refletir na sua relação com seus filhos. Ore, querida. Ore para que o seu marido venha a ter maior compreensão do amor de seu Pai Celestial e seja curado de quaisquer mal-entendido que subsistam em seu coração e em sua mente a respeito disso. Onde o pai dele falhou e ele culpou a Deus, peça ao Senhor para curar essa enorme mágoa. A Bíblia diz: a quem amaldiçoa seu pai ou a sua mãe, será apagada a sua lâmpada nas mais densas trevas. Provérbios 20, versículo 20. A não ser que se perdoe o pai, ele ficará nas trevas e não saberá ser o melhor pai para os seus filhos. Misericórdia, Senhor. O seu pai, quer dizer, o pai do seu marido não precisa estar vivo para corrigir essa relação. Mas o que importa é o que está em seu coração quanto a ele. Ore para que ele tenha a atitude certa com o Pai terreno, a fim de que nada impeça a sua relação com Deus Pai. Os homens, querida, nem sempre compreendem como eles são importantes para os seus filhos. Eles sentem algumas vezes que só existem para provê-los de bens materiais. Porém, a importância da influência do pai jamais deve ser subestimada, amém? O modo como ele interage com os filhos irá modificar a vida deles para o bem ou para o mal, entenda isso. Irá mudar a vida dele também, pois se ele fracassa como pai, sempre carregará esse sentimento de fracasso em seu coração. Mas se ele for bem-sucedido, não poderá haver sucesso maior em sua vida. Amada, ele é seu sacerdote dentro do seu lar e ele precisa das suas orações, amém? Vamos orar? Senhor Jesus, ensine meu marido a ser um bom pai. Oriente-o naquilo que estiver em desacordo com a sua vontade e ajude-o a perdoar o seu pai aqui na terra. Dê-lhe a revelação do Senhor e a vontade de conhecê-lo como seu Pai Celestial, Senhor. Faça com que ele se aproxime e passe tempo na sua presença para se tornar mais semelhante ao Senhor, compreendendo o seu coração de pai, que é cheio de compaixão e amor por ele, aleluia. Faça com que seu coração nutra esse mesmo tipo de sentimento para com seus filhos. Ajude-o a equilibrar misericórdia
juízo e instrução como o Senhor faz. Embora exija obediência, o Senhor reconhece logo o coração arrependido. Faça, Senhor, com que ele também seja assim. Lhe mostre quando deve disciplinar e ajude a ver que quem ama o filho cedo o disciplina, como está em Provérbios 13, versículo 24. Que ele nunca provoque seus filhos à ira, mas os crie na disciplina e no amor do Senhor, como está em Efésios 6, versículo 4. Eu oro para que sejamos unidos nas regras que impomos aos nossos filhos e estejamos de acordo sobre como eles devem ser educados. Eu oro para que não haja brigas ou discussões sobre como cuidamos deles e as coisas que acontecem em suas vidas. Nos dê, Senhor, habilidade na comunicação com os filhos. Eu oro para que meu marido não seja severo, duro, cruel, frio, abusivo, não comunicativo, passivo demais ou crítico demais. Que ele não seja fraco, desinteressado, negligente, irresponsável e indiferente com os nossos filhos. Ajude o Senhor, em vez disso, a ser bondoso, amoroso, brando, sincero, interessado, amoroso, seguro, afetuoso, compromissado em ser pai, forte, coerente, confiável, comunicativo, compreensivo e paciente. Que ele possa exigir e inspirar seus filhos a lhe dar honra como pai, para que as vidas deles possam ser longas e abençoadas. Senhor, sei que passamos uma herança espiritual para os nossos filhos. Então, que a herança espiritual transmitida por ele seja rica na plenitude do teu Santo Espírito. Capacite, Senhor, ao meu esposo a modelar claramente um andar de submissão às suas leis, que ele possa se alegrar nos filhos e desejar que cresçam nos seus caminhos. Ser um bom pai é algo que ele quer muito, Senhor. Eu oro para que o Senhor lhe conceda o desejo do seu coração. Em nome de Jesus. Amém. Queridas, anotem as ferramentas de poder para a sua meditação. Provérbios 17, versículo 6, Provérbios 3, versículos 12, Provérbios 23, versículo 24, Provérbios 29, versículo 17, 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 17. Deus as abençoe em nome do Senhor Jesus.